Jó 1, 1 a 22. Diga para o seu irmão, segura aí hoje, segura. Hoje, fala para o seu irmão, hoje é daqueles sermões que fazem a gente chorar. Diga assim, gratidão. Diga para o seu irmão, gratidão. Jó 1, 1 a 22. Abram vossas Bíblias, Jó 1, do verso de número 1 ao verso de número 22. Glória ao bom Deus, amém? O tema é gratidão. Hoje é o dia 1º de agosto de 2010, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Vamos lá? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu pai primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu, e só escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Verso de número 21, eu falo, a igreja fala após mim, vamos lá. E disse, está fraco, e disse, não sai, perdão, no saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
Oremos, eterno Deus e amado Pai. Nesse instante eu irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Esse livro fechado é como qualquer livro que existe no mundo, mas ele é aberto, é o Senhor mesmo falando conosco. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Pai querido, que eu não fale, meu Pai, do meu intelecto, do meu querer, mas que seu Santo Espírito venha fazer eu lembrar tudo aquilo que deve ser ministrado ao teu povo. Que nós saiamos aqui dessa noite, meu Pai querido, mais crentes. Que nós saiamos daqui dessa noite, meu Pai, mais avivados. E nós saiamos daqui, meu Pai querido, prontos a pregar o teu evangelho para multidões. E gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja conosco, colocar seus anjos poderosos ao nosso redor, que eu creio que já aqui estão. Nosso coração esteja aberto e a nossa mente aberta para entender a tua palavra. Que nada e ninguém venha sem impedimento, para que nós venhamos ser abençoados nesse momento. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Jó, meus queridos, era um daqueles homens fidelíssimos, fidedignos para com seu Deus. O Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor que ele morava em Uz, dos caldeus, em cerca de 2000 anos, muito mais de 2000 anos antes de Moisés, mais ou menos, é muito antigo. E diz a palavra que este homem, ele era, diga assim, bilionário. Para se ter ideia, meus irmãos, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentos. Eram também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Jó tinha tanta fortuna, que se ele fosse fazer churrasco todo dia, meu irmão, ele passaria 1 bilhão de anos fazendo churrasco. Se a gente fosse contar quanto ele tinha de dinheiro, tenha-se uma ideia, ele tinha cerca de 500 juntas de bois, 500 juntas, era muito, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, era muito dinheiro. E diz a palavra que ele tinha muitos servos à sua disposição, morava numa grande casa, seus filhos. Ele era tão fiel, mas ele era tão fiel a Deus, que quando seus filhos pecavam, ele que oferecia sacrifícios para Deus perdoar. Era um homem reto e íntegro, não tinha nada o que acusar, ninguém podia o acusar. Mas existe um acusador da nossa alma que luta 24 horas por dia para querer acabar conosco. E com Jó não foi diferente. E ali chega Satanás da presença de Deus e fala: olha, viste seu servo Jó lá na terra? Deus fala para ele: viste meu servo Jó lá na terra, Satanás? Homem fiel, homem correto, homem perfeito. Você vê que querendo dar uma esnobada em Satanás, né? Satanás fala: olha, tem tudo Deus, porque o Senhor dá tudo para ele. Os gados dele são os melhores, as terras são melhores, tudo que ele faz prospera e abençoa. Tem filho, tem tudo. Faz o seguinte, permita que eu toque em Jó, para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus topa o acordo, topa o desafio. Tá bom. Só não toca na alma dele. Ou seja, você não vai ter poder só de matá-lo, mas do restante faça. Diz a palavra do Senhor que acabamos de ler, que em um dia, se coloque no lugar de Jó. Sucedeu em um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Eles se reuniam na casa. Então era como se fosse uma grande fazenda, onde um dia, vamos lá na casa do fulano, aí comia. Outro dia na casa do ciclano, e comia. Estavam lá comendo tudo do bem e do melhor. E aí, meus irmãos, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e a jumenta passeavam junto a eles. E eles que deram sobre eles os sabeus. Os sabeus era um povo concorrente, era um povo inimigo. E foram até a casa de Jó.
até os seus filhos, e mataram todos a fio da espada. E só sobrou um para trazer a notícia a Jó. Passado alguns minutos, veio o fogo do céu e consumiu todas as ovelhas. Alguns minutos, vieram outros povos chamados os caldeus, e tomaram os camelos, tudo. E depois ainda, de tudo isso, os filhos e as filhas estavam comendo e bebendo outros filhos. E durante o vento impetuoso chegou naquela casa e desmoronou e morreu todos. Imagine, em menos de 24 horas o cara recebeu uma notícia que todos os seus bens foram destruídos. E o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, que são os filhos, foram mortos. Ainda sobrou uma mulher tribulada do lado dele. Só a graça. E aí esta frase mexe com todo cristão que a lê. E quando nós entramos dentro do contexto, nós ainda mais amamos a vida de Jó. Porque ele fala assim: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O homem perdeu tudo. Os filhos amados morreram. E ele fala uma frase dessa. E no verso 22 fala assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E nós discorrendo depois, dentro do livro de Jó, nós vemos que ele foi cometido de chagas, que eram tantas chagas que ele pegava um pedaço de telhas para raspar o corpo. Todo mundo abandonou. Olha que a mulher dele falou para ele. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Eu quero pegar nessa noite uma qualidade essencial que todo servo de Deus tem que ter, e que Jó teve. Diga assim: a qualidade é a gratidão. Fala para o seu irmão: a qualidade é gratidão. Então Jó, nós vemos que ele foi extremamente grato a Deus. E decorrendo depois no livro de Jó, nós vemos que ele foi agraciado com Deus com tudo em dobro, né? E diz a palavra: se uma filha já era bonita, duas filhas nasceram ainda mais bonitas. Se tinha 500 juntas de boi, teve 1000, e assim por diante, tudo em dobro, porque foi fiel ao Senhor. Mas não é disso que eu quero falar, de fidelidade, eu quero falar de gratidão. Gratidão, primeiro subtema da mensagem, significa reconhecimento pelo bem que se fez. Quando alguém faz algo para nós, nós somos gratos àquela pessoa. Não somos assim? E tentamos retribuir de todas as formas. Eu, pessoalmente, sou desse jeito. Se alguém faz algo para mim, mesmo que pequenino, eu lembro para aquilo para o resto da vida e tento retribuir de todas as formas. Até aqueles que não fazem nada, mas eu tento ainda abençoar. E assim é com os servos do Senhor. Então, todas as pessoas que fazem o bem para nós, nós somos gratos a Ele. Quem é a principal pessoa nesse universo que tem nos abençoado? Diz assim: Senhor Jesus Cristo. E temos que ser grato por tudo que Ele fez por nós. Mas preste atenção nisso. Jó, ele agradeceu no momento de felicidade? Jó agradeceu a Deus por tudo quando ele estava na bonança? Não. Ele agradeceu a Deus justamente quando estava na pior. Como servos de Deus, meus irmãos, tem dias da nossa vida que nós parecemos um primo de Jó. Existem situações na nossa vida que nós parecemos parentes de Jó. E aí, meus irmãos, nós temos que ser gratos ao Senhor, não por aquele dia, claro, por aquele dia, mas na aflição sim.
Nós não podemos ter a memória curta, meus irmãos. Nós temos que relembrar dia após dia o que Deus já fez por nós no passado. Se recorde há 10 anos atrás onde você estava. Se recorde que situação deplorável que você estava. Uns no alcoolismo, outros roubando, outros viciados em drogas, outros na prostituição, outros largados. Mas houve um dia que Jesus Cristo te viu lá do céu e te chamou, você é minha, você é meu. Ele chamou, tirou da mão de Satanás e colocou nas mãos dele, abraçou e falou: filhinho, eu cuido de ti, você é meu, você é minha. O problema nosso é que nós temos a memória curta. O problema nosso é que muitas vezes nós esquecemos do que Deus já fez por nós. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma mentira? Devemos ser gratos a Deus pelas dificuldades também. Pastor, o senhor está ficando meio xarope, né, como eu diria. O senhor não está bem, você está trabalhando demais. O senhor está no ar aí, né? Hoje fui dormir às 12h30 para acordar às 7h. E fazendo a obra, enfim. O senhor, não, eu estou bem sim. Existem dificuldades que nós passamos em nossas vidas, que todas elas são para o nosso bem. Todos nós temos momentos de Jó em nossas vidas. E um período da tua vida cristã, você vai ter período de Jó. Essa história que você vai aceitar Cristo como Salvador vai ser um mar de rosas, é mentira, meus irmãos. Essa história que você vai fazer a campanha da fogueira, não sei das quantas, que tudo vai ser resolvido na sua vida financeira, é mentira, meus irmãos. Estão querendo te passar para trás. Há momentos na vida do crente que ele passa por aflições e angústia. Há momentos na vida do cristão que falta lágrimas em seus olhos, porque parece que secou, Cavalieri. Existem momentos na vida de um crente que parece que o dia do amanhã não vai chegar. Parece momentos na vida do cristão que parece melhor morrer. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Todos nós temos momentos de Jó. Todos nós temos momentos e dias da nossa vida, e momentos da nossa vida que parece que não vai dar. Mas eu quero lhe falar, se tem algo que move o coração de Deus, é quando nós estamos numa pior, nós falamos como Jó: Senhor, no vim do ventre da minha mãe, no saí, bendito seja o teu nome. É na hora da dificuldade, é na hora da angústia que você deve louvar e glorificar a Deus. É na hora da dificuldade que você deve olhar para trás para ver o que Deus já fez por você, o que vai fazer. Deus já te livrou de tantas, vai te livrar dessa também, vai te dar a vitória. Oh, Ramanai, Shedekandarandoa. Devemos ser gratos ao Senhor pelas bênçãos e pelas vitórias também. Trazer à memória o que Deus já fez por nós, e o que está fazendo no presente, e o que vai fazer por vir. No último louvor aqui, eu estava lá na salinha e comecei a chorar, porque comecei a lembrar o que Deus está fazendo conosco, na igreja Avivamento em Cristo, no ministério Avivamento em Cristo. Meus queridos, quantas humilhações passamos. Muitos nem sabem o que nós passamos, muitos nem imaginam o que foi. E hoje estarmos aqui completando o 2º ano de aniversário, com tantas bênçãos que estão por vir. Temos a oportunidade hoje de ficar no estúdio lá meio período. O irmão Cido cedeu o estúdio, meus irmãos, para nós fazermos a edição do seminário. Tem sido uma bênção. Para vocês terem uma noção, só a diária de um estúdio daquele é mais de R$600. Mais de R$600. Ele cedeu para nós. Irmão, é só Deus que faz isso. E o nosso CD, o DVD está ficando algo excelente. E quer levar nós para Fortaleza, né? Aleluia. Só os maridos. Aleluia. As irmãs vão também, amém? Vamos. Hein, irmão Valdir? Vamos contratar um Boeing. Viu, irmão Edu?
Meus queridos, temos que ser gratos ao Senhor pelas bênçãos, porque Ele tem nos abençoado. E hoje esse choro meu foi de alegria, de muita alegria, de muita alegria. Só que eu quero relacionar alguns motivos que nós devemos ser gratos a Deus, ok? Eu poderia ficar a noite inteira falando aqui por que nós devemos ser gratos a Deus e quais os motivos, mas eu quero numerar algum deles. Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, seja as dificuldades, sejam as bênçãos, em todos os momentos. Porém, eu quero relacionar algum deles. Na verdade, 6 tópicos eu quero relacionar sobre por que devemos ser gratos a Deus. Vamos lá? Primeiro, grato pelo alimento que temos na nossa mesa. Ah, pastor, é que essa semana eu comi só zoião. Essa noite foi ovo cozido, ovo mexido, salada de ovo, macarrão com ovo, pão com ovo é bom, irmão. Ah, pastor, estou meio enjoado. Estou meio enjoado. Teve situações em minha vida, meu irmão, que a gente não tinha dinheiro para nada. A Lili ficou não sei quanto, mais de um mês querendo uma coxinha, não era uma coxinha? Uma coxinha, olha só, irmão. Coxinha. Eu lembro um dia que nós sempre pegávamos o presbítero. Eu pastoreava uma igreja no Jardim Primavera. E eu pegava o presbítero, que era próximo à minha casa, para nós virmos juntos. E naquele dia, a Lili falou que ela queria muito a coxinha, né? E a gente não tinha nem R$2 para comprar a coxinha. E quando nós chegamos na casa do presbítero, sem a esposa dele saber, veio com uma coxinha grandona para a Lili. Então, meus queridos, isso trouxe a nós uma gratidão por Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque hoje nós estamos engordando por tanto que estamos comendo. Hoje a gente não passa mais vontade de nada. Come. E o Luquinhas ontem falou para minha irmã: minha mãe adora comer. Até ele já descobriu. Adora, come, irmã. Come, irmã. É, irmã Mari, come. Então hoje, graças ao bom Deus, o que eu tenho vontade de comer eu como. Eu tenho que parar um pouquinho, senão começar a engordar muito. Mas eu louvo a Deus pelas dificuldades do passado, que hoje eu tenho essa gratidão profunda ao Senhor pela alimentação que entra dentro da minha casa. E nós não devemos rejeitar, e há momentos sim que tem arroz, feijão e abobrinha. Arroz, feijão e chuchu. Glorifique ao Senhor, meus irmãos. Glorifique, exalte, seja grato a Ele. Nós temos que ser gratos pela moradia que nós temos. Ah, pastor, eu moro num cômodo e cai lá, goteira cá. Ah, pastor, é muito ruim. Vocês vão ver o vídeo. Eu creio fielmente que Deus tem o melhor para nós. Eu não sou hipócrita em falar, não, fica contente com o seu quartinho. No tempo certo, Deus vai te abençoar para você ter uma casa melhor. Mas seja grato a Deus com um pouco que você tem. Quando o Senhor fala, sede fiel num pouco, sobre um mundo te colocarei, é isso que Ele está falando. Sede fiel num pouco que você tem. Tenha zelo, tenha cuidado, porque Deus vai te dar o melhor. Eu vou lembrando dos causos, né? Como diria o nordestino, dos causos. Eu e a Lili, nós somos que nem cigano. Nós já moramos em... É a 4ª ou 5ª casa essa que nós moramos? 5ª casa que nós moramos. Então é assim, né? Então a gente é um cigano ambulante. E guarda-roupa bom é guarda-roupa da Casas Bahia, não é? Já desmontou, montou, desmontou e montou e tá firme lá. Firme. E mudamos. Certa vez, nós fomos morar na Zona Leste. E eu tinha um sócio lá e nós precisávamos mudar porque o escritório dos perfumes ficavam para lá. E ficava muito ruim de ir e voltar. E fomos ver casa pela região e não encontramos casa nenhuma.
Aí, meus irmãos, ele tinha um salão, ele era cabeleireiro, e tinha um salão de cabeleireiro do tamanho dessa igreja aqui, né, Lili? Só que era umas descidas, tal, assim, reto. Aí nós chegamos lá no salão, olha, não encontramos casa. Ele olhou para mim, eu resolvo. Oh, que maravilha. Resolve mesmo, resolve. Não, vamos fazer o seguinte. Fecha essa parede aqui, e esse quartão aí fica a sua casa. Eu olhei para a Lili, Lili olhou para mim, tá fechado. E fomos morar. Não tinha privacidade nenhuma, meus irmãos. Eu estava lá querendo namorar com a esposa. Aí ele abria. Ô irmão! A Lili tem pavor de barata. Lá tinha uma colônia de barata, meu. Lá tinha... Era barata para tudo quanto é canto. E graças a Deus hoje nós conseguimos alugar uma casa do lado da igreja. Uma casa ótima, excelente. Eu sou muito grato ao Senhor. Grato pela nossa saúde. Grato pela nossa saúde. Ah, pastor, mas quando fica resfriado, a rinite, né? A rinite. Grato ao Senhor. Tem pessoas, vocês vão ver. Grato pela nossa saúde. Grato pelos nossos filhos. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se nós criarmos nossos filhos no caminho do Senhor Jesus Cristo, nenhum deles vão se perder. Nós teremos prazer na vida dos nossos filhos. Eles serão homens importantes aí nesse mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E serão servos do Senhor aqui na casa. Creia nisso, nenhum dos nossos vão se perder. Eu sou muito grato ao filho que Deus me deu. Sou muito grato a mais um que está chegando, né? Aí para por aí. Grato, meus irmãos. Quantas mulheres estéreis que existem no planeta Terra. Quantos homens que não têm condição de dar um filho para sua esposa. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor pelo filho que você tem. Ah, mas ele não é muito bonitinho. Não, mas é lindo. Grato pelas nossas vestes. Ah, pastor, é que eu só tenho roupa lá do Brás. Oxe, Brás só tem roupa bonita. Tem ou não tem? Tem. Ah, pastor, estou muito contente. Não, porque eu não tenho meu tênis da moda. Ah, pastor, eu não gosto porque eu não tenho um chinelo, aquele chinelo da Mormai. A gente pega o peixe assim, né, irmão? Só lança. Ah, pastor. Meus queridos, alguns irmãos já viram esses vídeos, mas eu gostaria que você visse esse vídeo e guardasse na tábua do seu coração, para que você refletisse sobre a tua vida e você fosse grato muito mais ao Senhor a partir de hoje. Ah, pastor, mas choca. Mas é a realidade, meus irmãos. Enquanto estamos aqui, tem milhares de crianças do outro lado, desta maneira. Será que nós temos motivos para reclamar? Será que nós temos motivo para achar ruim de alguma coisa? Temos que ser grato ao Senhor pela liberdade que nós temos de professar a nossa fé no país chamado Brasil. Hoje nós podemos pregar o Evangelho aí na porta. Podemos pregar o Evangelho lá na Praça da Sé. Podemos subir em cima desse telhado e começar a falar de Jesus. Hoje nós podemos professar nossa fé livremente. Hoje, na atualidade, existe uma Coreia do Norte, regime de ditador, onde ninguém pode professar a sua fé em Cristo. E as igrejas são subterrâneas. E os missionários que são pegos são mortos a sangue frio. E meus queridos,
por volta do ano de 54 a 68 da era cristã, surgiu um imperador romano chamado Nero. E esse imperador chamado Nero foi um dos piores imperadores para os cristãos que já houve na história. Ele era tão ruim, era tão mau, que diz a história que ele colocou fogo em Roma. Mandou colocar fogo em Roma, para que depois fossem feitos monumentos em homenagem a ele. E depois de tudo ele acusou os cristãos, e o povo se rebelou contra os cristãos, e ele, para saciar o povo, colocou a culpa em cima dos cristãos. Fizeram cristãos, crentes, servos de Deus, como tochas vivas. Colocava produto lá, não sei o que era, inflamável, e tacava fogo e ficava pendurado nas ruas para iluminar. As mulheres grávidas, diz a história que ele mandava abrir o ventre das cristãs, das servas de Deus que tinham bebês ou que estavam para parir, tirava a criança, colocava um gato lá dentro e costurava. Esse homem foi tão terrível, mas tão terrível, que ele convocava os seus soldados para pegar cristãos aonde fosse. Eles deixavam durante dias e dias leões em jejum, e nas suas arenas eles colocavam dezenas e dezenas de cristãos. E sobre a ordem de Nero, eles levantavam as catapultas, e os leões saíam e devoravam aqueles cristãos. E impressionante que nenhum cristão negava Jesus Cristo. Se negasse, não ia. Mas a grande maioria não negava o seu Senhor. Esse vídeo é muito forte, meus irmãos. É parte de um filme, mas retrata qual que era a realidade daqueles dias. E para nós darmos valor no dia de hoje, darmos valor em vir à igreja para poder professar a nossa fé livremente. Naquele tempo, mesmo eles morrendo, naquele tempo sabendo que se eles ficassem fiéis a Jesus, a morte esperava no outro dia, continuaram sendo fiel ao Senhor. Mas pastor, por que Deus permitiu tudo isso? Mateus 10, 38. Não temei aquele que pode matar o seu corpo, mas temei aquele que pode, além de tirar o teu corpo, matar. Pode levar a tua alma, destinar a tua alma para o inferno. Nero viveu uns 70 e poucos anos, e hoje ele está no Hades, aguardando o grande trono branco. Mas todos esses que morreram, fiéis ao Senhor, estão no paraíso esperando a ressurreição dos santos. Para o cristão, essa vida é como um vapor de fumaça. Para o cristão, essa vida é só uma passagem. Existe uma eternidade esperando por mim e por você. Acontecer isso também, meus irmãos, um dos motivos é para que hoje nós tivéssemos a gratidão pelo nosso Deus, pela oportunidade de cultuar Ele em liberdade. A tranquilidade de poder vir numa casa de oração, sem ninguém nos barrar na rua. A tranquilidade de vir cultuar a Deus, e não ficar preocupado que a polícia vai vir para nos levar presos. Não. Você é grato a Deus por isso? Você é grato a Deus por isso? O contrário de gratidão é ingratidão. Eu estou terminando. Significa falta de gratidão, ato hostil à pessoa a quem se deve gratidão. Somos ingratos a Deus quando, pastor? Quando reclamamos de tudo. Quando
não se contentamos com o que nós temos. Somos ingratos para com Deus quando nós não ajudamos aqueles nossos irmãos que estão necessitados. Somos ingratos com Deus quando não temos dedicação em ir para a casa do Senhor. Quando nós negligenciamos a nossa vinda na casa de Deus, é uma forma de nós sermos extremamente ingratos para com Ele. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Vir na casa do Senhor e congregar e ouvir essa palavra tem um valor muito maior do que você imagina. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Quando nós estamos unidos aqui, nós somos uma fortaleza a qual o inimigo não pode entrar. O inimigo luta todos os momentos da sua vida, do seu dia, para que você não venha cultuar ao seu Deus. Porque ele sabe, quanto menos você vir, mais fraco você vai ficar e mais oportunidade ele vai ter para acabar com a sua vida. É aqui que nós somos alimentados pela palavra, é aqui que nós louvamos e glorificamos a Ele, é aqui que nós somos cheios do Seu Santo Espírito, é aqui nessa casa de oração, é aqui em comunhão que nós temos a bênção do Senhor. Aleluia. Somos ingratos com Deus quando nós não separamos no nosso dia um período para nós estudarmos a palavra e ler a palavra do Senhor. Quantas horas nós passamos no nosso dia com tantas coisas que não edificam a nada. Somos ingratos para com o nosso Deus quando gastamos todo o nosso dinheiro com o nosso deleite e não devolvemos o santo dízimo nem ofertamos ao nosso Senhor.